capítulo 3, verso 1. Isso aí dá medo, né? Acho que vai seco mesmo, né? Ó, tá rachando aqui. Tá rachando. Amém? Acharam? Glória a Deus. Diz assim, olha: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. Fala comigo, monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Levanta sua mão assim e fala: Senhor, eis-me aqui. Fala de novo: Senhor, eis-me aqui. Mais uma vez, bem forte, querido: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou falar de algo muito especial, porque eu passei também por um fim de semana. Eu quero falar hoje sobre avivamento pessoal. Avivamento não da igreja, templo, parede, mas avivamento de você, de mim, de cada um em particular. Eu creio que nós temos vivido um tempo, e eu vi isso, eu percebi isso, que nós temos vivido um tempo onde o clamor de todo adorador tem sido avivamento. E quando nós lemos em Abacuque, a gente vai ver e pede, Abacuque fala com o Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E ele pede por uma obra, e avivamento é o quê? É tornar vivo aquilo que talvez estava morto, tornar vivo, avivar, trazer o resplendor. Eu vejo que todo adorador, ele quer sempre isso. Ele quer o resplendor, ele quer avivar, ele quer intimidade com o Pai. E sabe o que foi mais interessante para mim nesse fim de semana, querido? Que eu descobri, e eu achava que eu estava bem na fita com Deus por ser um pastor, mas eu estava perdendo a minha identidade, a verdade era essa. E eu me descobri que antes de eu ser pastor, eu era filho. A mesma coisa eu quero dizer para você: antes de qualquer coisa, de ser um levita, um obreiro, antes de qualquer coisa, você é um filho. E filho busca intimidade com o Pai. Mas quando nós estamos assim, a gente vê, e onde eu estava, cara, foi algo muito tremendo, porque a gente era um espaço, a gente entrava no espaço e a gente começava a chorar. E eu encontrei uma pessoa que ela disse assim para mim: sabe, Guto, aqui não dá nem tempo do olho desinchar, porque foram 3 dias de choro intenso. Você parava de chorar um minuto, quando você via um outro irmão contando um testemunho, você já começava a chorar, você botava o pé no templo. Eu estava assim, cara, eu estava Lamentações de Gutenberg praticamente. Eu botava o pé no templo e eu começava a chorar, falando: Deus, que maravilhoso, que é isso, Senhor amado. E a gente experimenta isso em muitos cultos, em muitas igrejas, em muitos lugares nós experimentamos isso. Mas aí fica uma pergunta para a gente: como que nós podemos distinguir verdadeiros adoradores daqueles que estão somente num oba-oba, daqueles que só querem pular, que só querem dançar, daqueles que só querem talvez sentir um arrepio na carne e acha que isso é o ápice, é o máximo do evangelho, é o máximo da intimidade com Deus? Como que nós podemos distinguir aqueles que se colocam numa posição de viverem uma vida verdadeira de santidade e de entrega total a Deus,
daqueles que só querem ser abençoado e pronto, participar talvez de uma campanha, ir para um lugar que fala que está tendo bênção, e a gente vê isso muito. Pessoas que querem somente as bênçãos de Deus, mas não querem se relacionar com Deus. A Bíblia, ela está repleta de instruções, de características de pessoas que realmente eles estão sedentos por algo mais profundo, algo mais verdadeiro, algo mais genuíno. Mas hoje aqui nós vamos parar nessa parte, e isso eu achei interessante. Eu meditei nessa palavra essa semana e eu fui impactado por ela, sobre a vida de Moisés. Somente o comecinho aqui, Deus fala a Moisés. E nesse pedaço aqui de texto, nós podemos observar, eu vou dizer hoje apenas 3 características que nós podemos tomar para não só nós adorarmos a Deus, porque adorar todo mundo adora. Você concorda comigo isso? Amém? Todos nós entramos por aqui com a intenção de que hoje eu vou adorar a Deus. Mas não só adorar a Deus, mas fazer da nossa adoração um instrumento para um avivamento pessoal. Porque você pode entrar por aquela porta, você pode levantar as suas mãos, você pode pular, sentir arrepios, na tua cabeça você está adorando, mas na tua vida não muda. Você vem ao culto sexta, você vem ao culto sábado, você vem de domingo a domingo, mas ainda assim continua uma vida miserável, aonde você vê o teu irmão sendo cheio do Espírito Santo, aonde você vê o outro falando em línguas, aonde você vê o outro sendo renovado, aonde você vê o testemunho de cura, milagre do outro, mas com você nada acontece. Eu acredito que nós estamos num tempo de dar um basta nisso aí, porque o Senhor, Ele não está somente interessado em te abençoar, isso é consequência. O Senhor está querendo um relacionamento verdadeiro, genuíno, de filho e pai. De filho e pai. A primeira característica que nós vamos encontrar aqui, a primeira atitude, na verdade, é o interesse. O interesse é a primeira atitude daquele que não quer somente adorar, mas quer trazer um avivamento pessoal. Às vezes estamos preocupados com tantas outras coisas que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o avivamento pessoal. Por isso que nós devemos aprender que se nós queremos um avivamento para a nossa vida, nós temos que ter interesse. E sabe o que é ter interesse, querido? É você procurar saber. Eu tenho certeza que quando o Edinho se interessou pela Érica, ele procurou saber o que ela gostava. Quando a Simone se interessou pelo Júlio, ela procurou saber o perfume talvez que ele gostava, quanto de blusa que ele vestia. Ela procurou saber tudo sobre ele. O mesmo acontece conosco. Nós precisamos ter interesse por Deus. Nós precisamos ter interesse pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter interesse por aquilo que Deus se interessar por almas. Nós precisamos ter interesse por conhecer e saber do lugar aonde nós vamos morar, querido. Nós não somos carne, nós somos seres espirituais tendo experiências carnais. Mas esse corpo, isso aqui vai ficar. No céu não entra carne. Então nós temos que ter interesse para conhecer, para saber do que é o céu. Nós temos que ter interesse pela palavra do Senhor, pela palavra revelada. O Senhor, Ele não quer se revelar a um ou outro, não, querido. Ele quer se revelar àquele que tem sede. Ele quer se revelar àquele que quer esmiuçar. O Senhor, quando Ele diz: o meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento, é conhecer a palavra de Deus, não é conhecer a tabuada, não é conhecer, sabe, a física, a quântica, não é isso não, é conhecer a palavra. Deus, Ele se revela através da palavra para mim e para você. Qual tem sido o seu interesse? Olha que interessante,
Moisés, ele se interessou para ver aquela grande maravilha. Nós vemos aqui que ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Eu aprendo que Deus, ele não quer se relacionar com quem é preguiçoso. Deus, ele só se relaciona com quem está em movimento, com quem está trabalhando, com quem está fazendo. E aqui começa um nível de relacionamento profundo. E ele estava apacentando, e aí diz que apareceu um anjo em chamas de fogo no meio de uma sarça. Eu imagino que foi isso aqui, olha, ele estava andando, e de repente aparece um anjo, e ele olha, e a Bíblia diz que ele olhou. Eu acredito que ele olhou com um olhar diferente. Você sabe por quê? Porque aqui diz aqui a Bíblia que a sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Queridos, era comum no deserto, a sarça é um arbusto, o sol quente queimava aquele arbusto. Então Moisés já estava acostumado de andar, às vezes ver um fogo, era um arbusto queimando, via outro, era um arbusto. Mas aí quando ele olhou para aquele arbusto, ele disse: opa, peraí, tem algo diferente naquele arbusto. Tem algo diferente, porque o fogo está pegando, mas ele não está se consumindo. Ele se interessou, não foi algo passageiro no caminho dele, não foi algo passageiro para ele. E o mais interessante é que ele não contentou em ficar só olhando. Ele poderia ter olhado e falado: só mais um arbusto, daqui a pouco eu acho que é o sol escaldante na minha cabeça e eu estou vendo uma miragem. Mas ele viu um fogo diferente ali, querido. Quando você começar a ter interesse pelas coisas de Deus, a interesse pelo que Deus se interessa, você vai ver o fogo de Deus queimando, querido. Você vai ver o fogo de Deus ardendo. Você vai começar a ter experiências tremendas, experiências sobrenaturais. E é isso que o Senhor, é isso que o Senhor quer te levar. É nesse nível, não é no nível de olhar para as coisas terrenas, preocupado com as coisas, com a conta. Não, querido, preocupe-se com as coisas de Deus, preocupe-se com agradar ao coração do Pai, porque no mais Ele vai fazer, no mais tudo está no controle dEle. Não há nada que você possa fazer para ajudar Deus a ser Deus. Mas sabe o que move a mão de Deus ao teu e ao meu favor? É quando você se interessa. É quando você se interessa. E eu falo assim, não é perder tempo. Vai lá, perde lá na sua vida uns 5 minutinhos, vai ler a Bíblia. Não é isso não, querido. Investe lá uns 5 minutinhos e vai ler a Bíblia todos os dias. Isso é investimento. Tudo que diz respeito a Deus, na sua trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nós devemos nos interessar totalmente e inteiramente. Nós gostamos de ler a Bíblia, e principalmente aqueles versículos que dizem: você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você é sacerdócio santo, a enfermidade não tem poder sobre sua vida, o choro dura uma noite, e nós gostamos e amamos. Só que a Bíblia, querido, tem todas essas promessas, mas em contrapartida também ela tem alguns deveres que nós devemos fazer. Ela tem. E também nós temos que amar isso aqui. Quando Deus fala: se afasta do mal. Quando Deus fala: não se mete em fofoca, não se mete em contenda. Quando Deus fala: ama o teu próximo, sabe, mesmo aquele que é pedra no sapato, aquele que é calo, ama. Quando Deus fala, sabe, quando você comprar, pague. Quando o Senhor fala para você, sabe, ajudar o próximo, e o próximo não é quem está do seu lado. Quando Deus fala para você pregar o Evangelho, ide por todo mundo, pregando as nações, então faça da tua vizinhança a sua nação. Comece a ser o evangelista para eles. Aí nós não queremos. Só que Deus, querido, Ele quer se revelar totalmente. É na sua totalidade. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele aceita a mim e você, Ele aceita a gente com a parte boa, mas também com a parte ruim. O Senhor, Ele não despreza a nossa parte ruim.
Ele não despreza, sabe, aquela parte amarga da nossa vida. Ele nos abraça por completo. Então, querido, vamos nos interessar por Deus na sua totalidade, em tudo. Vamos ler a palavra do Senhor e trazer tudo para a nossa vida, tanto as correções quanto as promessas. Vamos envolver com Deus inteiramente. Então não dá para agora no Natal você ir para uma festinha da família e falar: não, mas eu estou no meio da família, eu vou dançar um forró aqui, eu vou dançar um funk, tudo. Não dá. Não dá, querido. Não dá. Nós temos que ser crente no carnaval, no Natal, no Ano Novo, na festa de família, no trabalho, na escola, na faculdade. Não dá. Tem que ser, querido, inteiramente. É por inteiro. Nós não somos frango a passarinho para darmos uma parte ao Senhor. Senhor, essa parte aqui eu te dou, mas essa aqui não, Deus, deixa que essa aqui mesmo eu tomo o controle. Deixa assim, Senhor amado, que essa parte aqui eu mesmo abraço, eu mesmo faço. Não, Deus, por favor, fica daqui para lá, daqui para cá é meu espaço, daqui para lá é seu. Eu fui ministrado esse fim de semana sobre pecados de estimação. Eu tomei um susto quando a pastora falou isso, porque eu falei: caramba, eu falo isso, estimação. Só que ela falou de uma forma tão profunda que eu falei: meu Deus, uau. E sabe o que eu aprendi sobre pecadinhos de estimação, querido? Não é só aquele que você carrega e de vez em quando olha, não. Porque um bicho de estimação você alimenta, você cuida, você faz carinho. Pecados de estimação também na nossa vida é assim. A gente caminha, mas a gente está ali olhando. De vez em quando você pega uma comidinha e você dá, e você vai alimentando e faz um carinho. E se ficar doente, você gasta um dinheiro, um remédio, para que aquele pecado não morra. E aí nós conseguimos nos relacionar com Deus na sexta-feira, no sábado e no domingo. E esses 3 dias, olhe lá. Mas o resto da semana nós não conseguimos ter intimidade com o Senhor, nós não conseguimos nos relacionar, porque nós estamos dando ao Senhor somente uma parte nossa. E nós queremos sempre dar o melhor, né? Só que nós não somos bons o tempo todo. Nós não somos bons o tempo todo. E o Senhor sabe disso. E nós achamos que nós enganamos a Deus. E nós achamos que nós estamos bem, porque nós levantamos as nossas mãos e louvamos e cantamos e tocamos Só que não, hashtag. Enquanto nós não nos dedicarmos inteiramente, por completo ao Senhor, querido, nós nunca vamos agradar. Por isso que a gente vê às vezes pessoas que passam 10 anos na igreja, nunca teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. 10 anos na igreja, o mesmo caráter de quando entrou é o mesmo caráter de 10 anos. A mesma coisa, porque não se entrega inteiramente. Característica, querido, ela diz respeito à audição. Então nós temos que ter, mas também nós temos que ter uma audição para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E eu tenho certeza que Deus fala com cada um aqui, de uma forma ou de outra. Talvez Deus fala com um através da Bíblia, com outro através da palavra, com outro através de sonhos, com outro no louvor, com outro na pregação. Mas, querido, eu tenho certeza que Deus fala porque Ele é vivo. E o nosso Deus é um Deus relacional. O que Ele mais quer é relacionar com a sua criação. É o que Ele mais quer. Então eu tenho certeza que Deus fala. Então, querido, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque às vezes as palavras do Senhor não são tão agradáveis como nós queremos. Não é como um chocolate da Cacau Show.
mas por muitas vezes vai vir como um boldo. Mas o boldo cura. O boldo no comecinho ele é amargo, mas ele traz vida para a gente. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós mudamos a nossa percepção. Nós mudamos o nosso. É que, embora nós estamos aqui várias pessoas, Deus chama cada um pelo nome. É Dai, é Bia, é Luizinho. Ele não vai te chamar ô Zé, ou você aí. Não. Ele é pai. Nós somos filhos. O pai, ele pode ter 12 filhos, ele sabe o nome de cada um. E quando ele vai chamar, ele chama pelo nome de cada um. Assim também é Deus comigo e com você. E quando Deus te chamar, querido, como chamou aqui Moisés, Moisés, que você tenha um coração disposto para dizer: Senhor, uhul. Você pode ver que Deus chamou Samuel, e ele disse: opa, fala que eu estou te ouvindo. E ele chama Isaías pelo nome, e ele chama Jeremias pelo nome, e ele vai chamando, chama pelo nome, e todos que ele chama pelo nome se dispuseram ao Senhor, e grandes coisas aconteceram. Chamar, querido, pelo teu nome, que você possa dizer: Senhor, estou aqui. Conta comigo, Deus. Era o que eu estava esperando. O Senhor me chamar pelo meu nome. Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E aí nós vamos entrar na terceira característica, que é a disposição. Moisés, ele não só teve interesse pela sarça, ele não só ouviu a voz de Deus, mas ele também teve uma disposição. Porque, querido, não basta apenas ouvir a voz de Deus. Muitos ouvem e muitos falam: sabe o que? Senhor, isso não é para mim não. Deus, eu não sou capaz, Senhor amado. Eu não tenho capacidade de pregar, eu não tenho capacidade de cantar, eu não tenho capacidade de abraçar o irmão, eu não tenho capacidade de receber o outro, eu não tenho capacidade, não dá, Senhor amado. Eu sei que o Senhor está falando comigo, mas não dá. Muitos ouvem, mas poucos têm disposição, porque não se sentem capazes. Mas, querido, você acha que eu tinha capacidade para estar aqui pregando? Nenhuma. Quem capacita é o Espírito Santo. Quem capacita é o Senhor. Não existe uma escola: olha, agora eu vou entrar para uma escola de pastor, e aí eu fui, estudei 5 anos e agora eu sou um pastor. Não tem isso não, querido. É Deus que chama, capacita, e na caminhada Ele vai te aprimorando, Ele vai te lapidando. Como o Marquinhos sempre diz, você vai costurando uma rede aqui, você vai costurando outra aqui, até você estar com uma rede bonita, caminhando, melhorando, cada dia mais. Não pensa você não, querido, não pensa que você tem que estar primeiro pronto. Eu já vi gente dizendo assim: olha, eu tive um membro que ele disse assim para mim em BH: pastor, eu não vou para a igreja não porque eu estou fumando. Eu falei: querido, eu quero você dentro da igreja fumando, do que você sem fumar lá na sua casa. Então vem. Não, pastor, mas depois que eu parar, depois que eu melhorar, aí eu vou. Eu falei: não, eu quero você no próximo culto lá na igreja. Hoje ela é diaconisa numa igreja lá em BH. Sabe por quê, querido? Porque a obra do Senhor, ela é feita no caminhar. Não adianta você querer, sabe, eu vou parar um tempo, e aí, e depois que eu tiver unção, quando eu tiver como Paulo vendo o terceiro céu, quando eu tiver vendo anjos voando, quando eu voar, sabe, quando eu estiver falando em 300 línguas, quando eu estiver relampeando, sapateando, como um crente pentecostal, aí sim eu vou para a obra. Sabe quando é esse dia? Nunca. Nunca. Moisés tinha tudo para falar: Deus, é o seguinte, eu não vou não. Louco,
Deixa esse povo para lá. Eu fui criado pelo faraó, estava bem na fita lá, comendo do palácio, lá nas comidas do palácio lá. E outra coisa, Senhor, não dá não, eu também sou gago. E vamos lá. E outra coisa, Senhor, também, como ele diz aqui, eu vou apresentar quem? Eu sou. Ah não, esse nome aí não rola. Eu sou, que Deus é esse? Eu sou. Não vou não. Isso não é o nome de um Deus. Eu sou, não dá, não vou. Mas quando ele encontra aquela sarça, quando ele encontra a presença do Senhor no monte de Deus, ele diz: Senhor, bora, estamos juntos de verdade, vamos embora. Ele teve disposição para atender o chamado. E quando nós temos disposição para atender o chamado, querido, eu quero abrir um parênteses aqui, que nós devemos nos atentar, que é para fazer a vontade de quem? Igreja, está comigo, amém? Quando nós vamos fazer, nós fazemos a vontade de quem? De Deus, não é? Então se é Deus, então não adianta falar: Deus, eu só vou, mas tem que ser do meu jeito. Deus, eu só faço, mas tem que ser assim. Se Ele é Deus, nós somos servos, então, querido, é do jeito dEle, é da forma dEle. Você pode ter certeza que o jeito dEle é melhor, e nós tiramos isso. Imagina, um Deus que manda um homem construir um navio num deserto, num tempo que não chovia, de madeira, e passar betume nas frestas. Olha que loucura. Imagina aquele homem construindo aquele barco, e o povo passando e dizendo: oh meu Deus, bebeu, só pode, está usando droga, no mínimo, tem condição. Você que vai fazer nesse barco? Olha o tamanho disso aqui, olha isso aqui. Mas por que está dizendo de água? Nunca choveu? Estou entendendo isso. Mas ele estava lá obedecendo, fazendo da forma que Deus fez. Deus deu a planta, e ele foi seguindo, executando. Aqui tem que ter 3 metros, então peraí, deixa eu riscar aqui. Aqui tem que ter 1,5 metros, deixa eu riscar aqui também. Aqui tem que ter 1,50 metros, deixa eu riscar aqui. E foi indo, e foi indo, e foi indo. O que aconteceu? Choveu, num tempo que não chovia. E choveu tanto que foi pior que a chuva de Guaxupé. Muito pior. Porque a água foi subindo, 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 subindo. Quando foi ver, as montanhas foram encobertas. Acredito eu que aquele povo que riu foi lá na porta bater: oh, deixa eu entrar, né? Deixa eu entrar, né? Dá não, filho. Não dá. Já está cheio aqui, já está cheio. E aquela embarcação construída sem uma perspectiva de homem, porque se fosse homem, querido, aquele navio não teria aguentado nada. E nós vemos isso, né? O que o homem do Titanic falou? Nem Deus afunda esse navio. Sabe o que conta a história, querido? Que olha só que interessante. Uma das versões que se contam sobre o Titanic é que quando ele estava passando por uma geleira, ele não viu e ele bateu. E quando ele bateu, foi como se fosse um dedo rasgando o casco de fora a fora. Quem que você acha que é esse dedo? Quem que você acha que é essa mão potente que rasgou de fora a fora? Nós temos que ter interesse pelas coisas de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E precisamos ter disposição para fazer aquilo que o Senhor nos determina. Isso é adorador, querido. Moisés aqui foi um tremendo. Imagina. Ele olhou e viu. Deus fala com ele, chama ele num particular e fala: olha, eu estou ouvindo o clamor do meu povo lá na cidade. Então você vai lá e vai libertar o meu povo da escravidão. Como que você acha que foi a vida de Moisés? E o mais interessante é que quando a gente for ler, a gente vai lendo aqui, o verso 4 que diz assim: olha, e vendo o Senhor
que se virava. Sabe o que aconteceu? Ele viu a sarça. Ele olhou para a sarça. Quando ele quis ir de encontro à sarça, o Senhor gritou: Moisés, opa, para, Moisés. Sabe por quê? O Senhor diz assim: olha, ninguém nunca viu minha glória e permaneceu vivo. Se Moisés fosse de encontro àquele fogo ali, aquilo ali, acredito eu, ele seria fulminado. Por isso que você falou: opa, peraí. Porque Deus disse que ele via que ele se virava. O próprio Deus estava naquela sarça, tendo um relacionamento com Moisés. Aquele mesmo Deus que estava na sarça, com você. Não é porque você é bom, porque você é bonito, não é porque você é legal, nada disso. É porque você é filho. Simples e puramente por causa disso. Você é filho. E Ele deu para salvar você. Você consegue entender isso? Se você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, querido. Eu contei para a Andressa uma experiência que eu tive lá. E eu fui me relacionar com Jesus. Eu falei: Jesus, meu irmão mais velho, eu preciso sentar, eu preciso conversar com você. Faz tempo que a gente não conversa. Faz tempo que a gente não tem um diálogo, uma intimidade. E eu preciso me relacionar com você. Cara, essa experiência, ela marcou minha vida. Ela marcou, mas marcou de uma forma muito tremenda. Porque eu falei, eu pude entender a questão que a gente fala muito de paternidade. Que a gente fala muito de Deus ser o nosso Pai, mas nós não conseguimos enxergar Deus como Pai. Porque se nós enxergássemos Deus como Pai, nós queríamos o tempo todo saber como está o coração do nosso Pai, o que agrada o nosso Pai, o que Ele está fazendo, aonde que Ele está. Eu vejo hoje na minha casa, quando eu abro o portão, eu já ouço o Benício gritando: papai, papai. Eu vou abrindo a porta e está papai. E quando eu chego perto dele, ele fala: papai chegou, a mesma coisa, querido. Nós temos que cantar isso e falar isso: papai chegou. Papai está aqui nesse lugar. E eu falando com Jesus, e eu falei: meu irmão mais velho, vamos ter um diálogo. Me mostra que o Senhor está aqui. Queridos, e eu tomei um susto na minha vida. Susto que eu já tomei, porque eu estava sentado e eu vi Jesus sentado. Não está entendendo? E eu sentado e eu vendo assim, e eu abri o olho de uma vez e olhei, e estava eu sozinho, e eu falei: meu Deus. E aí eu fechei o olho de novo e eu vi ele sentado novamente. A minha reação foi rir, chorar, rir, chorar, rir, chorar, rir, chorar. E eu passei a entender isso aí, querido. Essa questão de se relacionar. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus que Ele quer ter diálogos diariamente, todos os dias, todas as horas. Eu voltei falando: Deus, Jesus, vamos trabalhar comigo? Vamos lá, Espírito Santo. Jesus, eu vou comer um pastel, vamos lá comigo. Jesus, eu vou tomar um banho, você fica lá no banheiro comigo, vamos conversando. Porque Jesus sabe tudo, querido. Ele está em todo lugar. A onipresença pertence a Ele. E eu voltei de lá dessa jeito: Senhor, vamos lá, Jesus, bora comigo. Jesus aqui também, Jesus, oh, Espírito Santo. Sabe, eu entrei nessa enrascada, agora eu quero ver como é que o Senhor vai sair disso. Me ajuda. Me ajuda. Nós precisamos andar em outro nível. Nós precisamos sair de um nível raso de religiosidade. Um nível raso de sermos crentes e achamos que está tudo bem, e não está, querido. Esse fim de semana eu pude presenciar crentes, pastores maus, rebentados por causa de uma religiosidade.
que pensa que por vir ao culto está tudo bem, por frequentar o culto está tudo bem, por fazer parte de um ministério está tudo bem. E cada vez entraram num ativismo da obra, num ativismo que a igreja demanda, e foram se distanciando do Pai, enquanto que o Pai te chama para mais perto. E nós pensamos que por fazermos várias coisas, nós estamos agradando ao Senhor. Moisés não estava fazendo várias coisas, ele fez uma. Moisés, você vai libertar meu povo, só isso. Você vai lá e vai libertar meu povo. E se você for ler a história de Moisés, eu acredito que aqui ele ainda não teve essa ousadia, mas aí lá na frente, Moisés chega para Deus e fala assim, olha, na nossa linguagem: Deus, é o seguinte, eu cansei de ouvir sua voz. É muita ousadia. Imagina se eu ouvisse a voz de Deus como eu ouço a voz da minha esposa, como eu ouço a voz. Se eu ouvisse, ele ouvia assim. Eu nunca ia falar com Deus: Deus, é o seguinte, eu cansei de ouvir sua voz. Mas ele chegou nesse nível, e ele disse: Deus, eu cansei de ouvir sua voz, eu agora quero te ver, mesmo que eu tenha que morrer, eu quero te ver. É nesse nível que nós queremos andar, é nesse nível que nós temos que andar, é nesse nível que nós precisamos andar, é nesse nível que nós temos que ter o interesse de andar, para ter uma audição sensível, ouvir a voz de Deus. Nós não podemos aceitar passar um dia sem nos relacionar, sem ter uma intimidade com o Senhor. Não dá. Não dá. Assim não dá. Você quer um avivamento pessoal, querido? Não? Você quer um avivamento pessoal? Amém? Então ouse. Amém, Dai? Faça algo diferente. Ouse. Seja ousado diante do Senhor. Eu queria te convidar você a ficar de pé nessa noite.